O General Zod de Krypton é um dos raros vilões do Superman que se tornou muito mais conhecido depois de aparecer em um filme do que por suas participações originais nos quadrinhos. Ao contrário das principais figuras da galeria de vilões do Superman, como Lex Luthor, Brainiac, Apocalipse e Parasita, o General Zod costumava ser um personagem bastante obscuro, que aparecia de vez em quando tentando escapar da Zona Fantasma com seus colegas criminosos. Então, Superman 2 estreou em 1980, e a atuação exuberante e ligeiramente exagerada de Terence Stamp como Zod se tornou um dos destaques do filme. De repente, Zod e seus colegas da Zona Fantasma se tornaram enormes. Mesmo assim, como vamos ver no vídeo de hoje, Zod e outros kryptonianos ainda ficaram proibidos de aparecer nos quadrinhos por anos. Veremos isso e muito mais hoje, em 10 Fatos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. O General Zod tem origens humildes. Sua primeira aparição não foi nem em Action Comics e nem em Superman, os dois títulos em andamento e intimamente associados ao Homem de Aço. Em vez disso, ele estava nas páginas de Adventure Comics 283. Esse era um título que apresentava as aventuras do Superboy, e essa edição marca o seu primeiro encontro com a Zona Fantasma. Nessa história, o General Zod nem é apresentado como um personagem que Superboy conhece no presente. Em vez disso, o jovem Clark vê um flashback do crime que prendeu Zod na Zona Fantasma. Acontece que o general fez um exército de duplicatas robóticas de si mesmo para conquistar Krypton. Zod escapa em Action Comics 297, que também é a sua primeira aparição em um dos principais títulos do Superman. No entanto, em vez do Superman, ele é derrotado pela Supergirl em uma história de backup. Um dos momentos mais significativos do evento Crise nas Infinitas Terras é a morte da Supergirl. Isso foi parte de uma decisão editorial que decretou que, para enfatizar a importância do Superman como o último filho de Krypton, os vários kryptonianos que surgiram durante os 50 anos anteriores precisavam ser eliminados da continuidade. Isso incluía os cidadãos da cidade engarrafada de Kandor, Supergirl e, é claro, os criminosos da Zona Fantasma. No entanto, Zod era interessante demais para simplesmente ser deixado de lado. Então, vários escritores contornaram a proibição de kryptonianos. Em Superman 22 de 1988, os criminosos da Zona Fantasma, incluindo Zod, existem em uma dimensão de bolso, e um heróico Lex Luthor atrai o Superman para pedir ajuda. Depois que Superman tira seus poderes com kryptonita dourada, os criminosos o insultam com a ameaça de recuperar seus poderes e devastar seu mundo. Em resposta, Superman os executa com kryptonita verde. Pois é, Superman já fez coisas piores do que quebrar um pescoço. Em 2006, Zod voltou ao universo DC no enredo de O Último Filho. Escrita por Geoff Johns e Richard Donner, essa história restaurou Zod ao universo DC e alinhou a mitologia dos quadrinhos do Superman com os dois primeiros filmes do Homem de Aço. Donner, afinal, foi o diretor desses filmes. Nessa versão da história, Zod lidera uma insurreição fracassada contra o governo de Krypton ao lado de sua esposa Ursa e seu seguidor Non. Jor-El implora ao governo que poupe suas vidas e os envia para a Zona Fantasma. Na Zona Fantasma, Zod e Ursa têm um filho chamado Lor-Zod, que é imune aos efeitos da Zona e os ajuda a escapar. Lor-Zod aparece primeiro na Terra, onde é adotado pelo Superman e recebe o nome de Chris. Zod finalmente chega à Terra e prende Superman na Zona Fantasma. Chris, no entanto, permanece leal ao Superman e faz um sacrifício fatal ao se opor ao seu pai. Na quarta temporada da série Justiça Jovem, Zod faz uma aparição surpresa antes de se tornar um vilão central. Superboy, um clone com DNA combinado de Superman e Lex Luthor, está prestes a se casar com Megan Morse em Marte antes de aparentemente morrer em uma explosão. No instante anterior à sua morte, a viajante do tempo Garota Fantasma da Legião dos Super-Heróis leva o Superboy para fora da dimensão. Embora ela originalmente pretendesse colocá-los em algum lugar seguro, a explosão a deixa inconsciente e ambos acabam presos na Zona Fantasma.
Com a garota fantasma em coma e ninguém mais por perto para se comunicar, Superboy lentamente começa a enlouquecer antes de ser descoberto pelo General Zod. Como é típico de Zod, ele está preso na Zona Fantasma por seus crimes junto com vários outros kryptonianos. Zod ajuda Superboy a se ajustar, sem saber de sua verdadeira identidade. Eventualmente, um Superboy atordoado jura lealdade a Zod. Com seus planos de escapar da Zona Fantasma, Zod acaba sendo um dos grandes vilões da temporada. Na segunda edição do título do Esquadrão Suicida publicado em 2016, Amanda Waller ordena que sua Força-Tarefa X, também conhecida como Esquadrão Suicida, recupere um item cósmico que acaba sendo uma célula da Zona Fantasma chamada Black Vault. Um Zod furioso emerge desse artefato e desintegra o Capitão Boomerang, embora seja subjugado pelo Esquadrão. Por acaso, Amanda Waller adquiriu um pouco de kryptonita, que ela transforma em uma pequena bomba e insere na cabeça de Zod. Como os outros membros da Força-Tarefa X, Zod, relutantemente, tem que seguir as ordens de Waller. Depois que Zod escapa da Terra com o Erradicador, ele liberta sua esposa Ursa e seu filho Lor, e eles se estabelecem no planeta Jakku. Os nativos os adoram como deuses e os ajudam a construir uma nova fortaleza Zod. Devido aos sóis amarelos duplos de Jakku, os Zods se tornaram ainda mais poderosos. Mais tarde, os Lanternas Verdes Hal Jordan e Kylo Rayner investigam algumas irregularidades na mineração e encontram Zod, mas o general não está interessado em lutar contra eles, embora sua família os derrotem completamente quando são desafiados. Jordan ajuda um Kylo Rayner espancado a escapar, enquanto Zod faz o Erradicador estudar o Anel de Rayner. Um destacamento da tropa dos Lanternas liderado por Guy Gardner vem para resgatar Jordan, e uma grande luta começa. Jordan derrota Zod, mas os Guardiões de Oa chegam e dizem a ele para se retirar. Como aponta Zod, os Lanternas Verdes o atacaram primeiro em seu próprio planeta. Assim, ele é deixado em paz, mas a tropa decide ficar de olho em suas ações. Não há dúvidas de que o General Zod adquiriu grande parte de seu prestígio cultural graças à memorável atuação do ator britânico Terence Stamp em Superman 2. Seu Zod é vaidoso, narcisista e arrogante. Ele não quer apenas estar no comando, ele quer ser adorado como um deus. Ajoelhe-se perante Zod tornou-se um meme, mas no contexto do filme se encaixa perfeitamente com sua persona. Stamp não atuava há 8 anos antes de ser chamado para o papel. Ele estava morando em um ashram na Índia praticando yoga tântrica. Ele tinha certeza de que sua carreira de ator havia acabado, até ser contratado por telegrama. Desde Superman 2, Stamp permaneceu ligado à franquia Superman de maneiras diferentes. Ele foi a voz de Jor-El em Smallville e apresentou um especial de rádio da BBC chamado Superman on Trial. Quando a cidade engarrafada de Kandor finalmente retorna ao tamanho normal, ela é colocada em um satélite artificial chamado Nova Krypton. Superman decide se tornar parte desse mundo, embora não esteja feliz em ver que Zod foi libertado e nomeado chefe do exército de Nova Krypton. No entanto, Zod deixa claro que não tem interesse em lutar contra o Superman e só quer proteger seu novo planeta. Eles mantêm um relacionamento tenso, mas nunca deixam que isso atrapalhe seus deveres. Superman até intervém para ajudar quando alguém tenta assassinar Zod. Eventualmente, Brainiac ataca a Nova Krypton. Superman, Zod e a Legião dos Super-Heróis se opõem a ele, mas no final das contas isso é parte de um longo golpe orquestrado por Lex Luthor e Sam Lane para iniciar um conflito entre a Terra e Nova Krypton. A luta que se seguiu entre um novo exército kryptoniano e Superman e seus aliados termina com Zod enviado de volta para a Zona Fantasma, para variar. Na história da linha do tempo alternativa do Elseworld SJA Dossiê Liberdade, Batman faz parte de um grupo de espionagem dos Estados Unidos em 1942, trabalhando sob o codinome de Morcego. Durante sua luta contra a Alemanha nazista, ele descobre o chamado Projeto Übermensch, envolvendo a versão dessa realidade do Caçador de Marte. O projeto deixa de ser um problema quando o eixo é derrotado, ou assim parece. Após a guerra, o morcego luta contra o crime por conta própria, mas volta a trabalhar para o governo dos Estados Unidos para combater os agentes da KGB que estão matando heróis. O morcego acaba sob o comando de Clark Kent, codinome Superman. Inicialmente, o morcego é cético em relação a esse novato desleixado que acidentalmente mata o parasita em combate. O ceticismo do morcego está bem colocado, mas não pelos motivos que ele inicialmente supõe.
Mas logo descobrimos a história de Clark. Ele nasceu em um planeta chamado Krypton, mas foi enviado para a Zona Fantasma aos 11 anos após desenvolver uma praga que matou milhões. O governo dos Estados Unidos o retirou da Zona Fantasma em um esforço para competir com o projeto Ubersmensch, e ele fingiu ter amnésia para evitar responder a perguntas incômodas. Então descobrimos o seu verdadeiro nome: Zod. No bem recebido game Injustice: Gods Among Us, a NetherRealm Studios deu aos jogadores uma excelente história com um combate incrível, satisfazendo tanto os fãs de quadrinhos quanto os de jogos de luta. Naturalmente, o brutal Zod apareceu, dessa vez como um lutador via DLC. Como a maioria dos jogos de luta, cada personagem tem um final canonicamente duvidoso, mas o de Zod é especialmente intrigante. Devido à imensa quantidade de tempo gasto na Zona Fantasma, e graças à ajuda de um companheiro de prisão, Zod foi capaz de aprender a controlar e conjurar os poderes da Zona Fantasma. Depois de derrotar Superman, submetendo-o às suas novas habilidades, Zod foi finalmente capaz de reconstruir na Terra o Krypton que há muito desejava. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!